Olá, você que é gestor, você sabe exatamente o que fazer para garantir que a sua escola seja de fato uma escola inclusiva, igualitária e que promove, além da inclusão, a equiparidade? Você é esse tipo de gestor? Nós sabemos que quem ocupa o cargo de gestão ocupa um cargo de grande responsabilidade. E aqui eu vou te dar algumas dicas para que você acerte direitinho na nossa inclusão. Você deve compreender a subjetividade de cada estudante no ato da matrícula. Você não deve deixar para depois. No momento da matrícula, você tem que conhecer as necessidades e as potencialidades daquele aluno que está fazendo a matrícula. Percepção, aceitação e a promoção da adequação necessária para que o aluno tenha o máximo de autonomia possível e consiga um bom desenvolvimento social, pedagógico, cognitivo e motor. Então, é necessário não apenas dizer que a escola em que eu trabalho é inclusiva, mas de fato você não faz absolutamente nada. É preciso que você, gestor, que é o líder, seja o exemplo e seja o primeiro a promover a inclusão. O gestor precisa ser comprometido, certo? Toda gestão escolar precisa ter o compromisso para definir, juntamente com a comunidade escolar, a cultura escolar e o PPP. Como assim a cultura escolar? São as regras inerentes à sua escola. Eu não estou aqui falando sobre as regras das escolas em geral. Eu estou falando das regras da sua escola, tá? A cultura da sua escola, daquela instituição. E claro, o PPP, que é um documento que tem que estar disponível. Ele não é um documento somente da gestão, ele é um documento de quem tiver o interesse de olhar. Ele precisa ser atualizado e ele não pode ser plágio. Você não pode pegar da internet e simplesmente copiar um PPP. Você tem que elaborar o seu. E quem vai participar? Toda a equipe da escola. Professor, gestor, pais, enfim, a comunidade em si. Você, gestor, deve apoiar e deve capacitar tanto o corpo docente como os demais funcionários para que a inclusão seja feita. Pois, afinal de contas, a inclusão começa na calçada da escola. Não começa dentro da sala de aula, não. Então, há gestor que quer promover essa capacitação apenas para os educadores. Mas é preciso lembrar que que o aluno que vai precisar dessa inclusão, ele não precisa somente da sala de aula, ele não usufrui somente da sala de aula, ele usufrui de todo o ambiente escolar. Então, todos os profissionais precisam estar capacitados a compreender aquele aluno, a observar e a favorecer a sua autonomia. Então, é preciso treinamento. Pois é, todos os funcionários da escola precisam passar por um treinamento com profissionais da área para que possam entender sobre a inclusão, para que saibam lidar com as diferenças em um espaço tão valoroso como é a escola. Lembrando que quando eu tô falando de inclusão, eu tô falando de todo tipo de inclusão, tá? Eu não tô falando apenas de alunos que têm algum tipo de deficiência ou que têm algum tipo de transtorno. Eu tô falando de todo tipo de inclusão. E a avaliação? A avaliação é importantíssima.
Avaliação sobre o que o aluno individualmente necessita para o seu desenvolvimento. A gestão tem que saber, no início do ano, qual deve ser o tipo de avaliação que primeiramente vai ser aplicado àquele aluno. Depois, a gestão vai avaliar se esse tipo de avaliação é de fato a melhor, tá? Essas avaliações são individuais e possibilitam o conhecimento das especificidades de cada aluno. Isso é, os déficits, as potencialidades no tocante ao acadêmico, ao emocional e ao comportamental. E como eu disse, no início do ano letivo, no início da matrícula, No início da matrícula, vai haver a decisão do tipo de avaliação. Se observar que essa avaliação não está sendo suficiente, ela não está abordando todas as áreas devidas desse aluno, é preciso haver mudança, tá? Então, a inclusão, ela favorece isso, a mudança de comportamento, a mudança de decisão, sempre pensando na autonomia desse aluno, no desenvolvimento pleno desse aluno. A gestão, precisa ter uma equipe de apoio em sua escola. A gestão não pode carregar a escola todinha em suas costas. Ela precisa dividir as demandas com mais profissionais. E sabe quais são os profissionais que não podem faltar na escola? Psicopedagogo escolar e o psicólogo escolar. São dois profissionais essenciais que vão contribuir para a avaliação e para o planejamento do apoio de absolutamente todo aluno. Se possível, a escola contratar outros profissionais, melhor ainda. Melhor ainda, mas o psicopedagogo e o psicólogo escolar são os dois profissionais que não podem faltar de maneira alguma dentro da equipe pedagógica da escola. Esses dois profissionais fazem diferença e fazem uma diferença enorme, tá? No apoio que esses profissionais dão aos pais, aos educadores, aos educandos, à família. Então, vamos contratar psicopedagogo e vamos contratar psicólogo. Tem o psicólogo escolar para acompanhar o processo de inclusão de cada aluno e dar suporte necessário para o educando e o aluno, como eu já falei. Então, não podemos ficar sem psicopedagogo dentro da instituição escolar. Desenvolva com a sua equipe multidisciplinar escolar o PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. É o mesmo documento, tá? Para quê? Para que os alunos com alguma necessidade educacional especial esteja abraçado. Dentro desse PEI, desse PDI, vai haver metas claras, metas objetivas, vai haver estratégias em como, com definições exatas, específicas, de qual será o papel do educador, o papel da família e dos demais profissionais envolvidos no processo de educação desse aluno. Então, olha como o psicopedagogo é fundamental dentro da escola. E, por último e não menos importante, o gestor necessita, em cada etapa, fazer um processo de avaliação e de modificação, caso seja necessário. Então, esse profissional, o gestor, vai estar sempre alinhando em cada etapa, analisando o que deu certo e o que precisa ser melhorado, o que pode ser ampliado e o que necessita ser retirado. Lembrando que
Nós estamos aqui para fazer os ajustes necessários para que a nossa educação seja uma educação inclusiva, igualitária, justa e capacitante. Então, você, gestor, não esqueça, você tem um papel importantíssimo dentro da escola, mas não carregue a escola nas suas costas, tá certo? Divida, passe as demandas para quem é necessário. E dessa forma, capacite todos os seus profissionais. Dessa forma, você vai ter uma escola não apenas inclusiva, mas uma escola que vai abraçar a educação como um todo. E com certeza, a sua escola vai ter muito sucesso. Afinal de contas, quem não vai querer matricular o seu filho numa escola que proporciona tudo isso que eu falei? Bom, se fosse o meu filho, com certeza, esses pontos seriam cruciais para que eu pudesse escolher a escola desse meu filho. Então, você que é pai e está assistindo esse vídeo, fica também aí a dica, tá certo? Observe como é a escola que você deseja matricular o seu filho, se proporciona tudo que o seu filho necessita. Lembrando que, se a escola é uma escola que promove a inclusão, pode ter certeza que se o seu filho não é atípico, é um filho típico, ele vai ser também amparado. Porque se a escola proporciona para um atípico, vai proporcionar para um típico com certeza. Então fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado e até a próxima, se Deus quiser.